Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós oramos pela tua serva, que o Senhor possa usar ela com mais poder esta noite. Pai, que fala com a tua igreja, Pai, não aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo que é necessário para a tua igreja permanecer de pé, em nome de Jesus, a igreja diz. E a fala do Cordeiro de Deus para nós. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, Santo Deus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Santo Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 18, amém? Vamos concluir esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao convite de poder estar aqui festejando, cultuando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor através desta festa. Louvado seja o nome do Senhor, essa festa linda para o Senhor. Agradecer à bispa, agradecer ao bispo desta igreja, aos obreiros, agradecer aos irmãos, a minha amiga que veio ali comigo, deixou os afazeres dela para poder estar aqui cultuando ao Senhor, e ela diz: louvado seja o nome do Senhor, que eu fui crente, que eu estou aqui, Senhor. Ela disse para mim esses dias, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer à missionária, ao seu esposo, obreiro também da casa do Senhor, que me receberam. Louvado seja o nome do Senhor para recompensar a todos vocês. Glória a Deus. E agradecer ao Deus Supremo. Senhor, porque é uma honra, Pai, poder, Senhor, pregar as boas obras, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque é uma honra ser escolhido teu, ó Deus, para uma obra, ó Senhor. A obra, Senhor, que vem de ti, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Me colocando aqui mais uma vez, ó Pai, como um vasinho pequenininho, Senhor, em tuas mãos, porque tudo é o Senhor que faz. Eu não tenho nada a oferecer para o teu povo. O Senhor é que sabe de todas as coisas. O Senhor é que conhece a necessidade de cada um. O Senhor é que tem um poder sobrenatural para curar, batizar com o teu Espírito, para derramar a tua glória. Senhor, o Senhor é que tem poder para libertar. O Senhor é que tem poder para transformar. O teu Espírito que está no nosso meio, Senhor, porque eu já senti. É todo o poder, ó Senhor, para convencer o homem do pecado, da verdade, do juízo. Senhor, continua, Senhor, tomando primazia, Pai, deste lugar. Deus, nós queremos sentir a tua glória. O Senhor é um Deus ilimitado. Nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus do sobrenatural. Deus faz, ó Senhor, além, Senhor, da nossa expectativa humana, porque nosso pensamento é limitado, mas a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então nos surpreenda esta noite, ó Pai, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Que o Senhor venha descer, eu venho a diminuir, ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja teu nome. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 18, nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do
você dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir-se a tal nação contra a qual falasse, converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha que machaia, dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorarei os vossos caminhos e as vossas ações. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Podemos assentar. Eu não sou cantora, mas eu quero aqui cantar um pedacinho de uma canção, rendendo graça, louvor e adoração ao Senhor. Me desculpe aí minha voz, não se atente a ela, mas se você conhecer essa canção, pode ficar aí no seu cantinho e vai adorando ao Senhor também, como você já tem feito. Fala para ele sobre esta canção, que na verdade é uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. E é sem fundo, é sem nada, é só para nós engrandecermos mais uma vez o nome do Senhor e dizermos que nós somos vasinhos na mão do oleiro, que estamos aqui prontos para sermos moldados, aperfeiçoados, tratados, porque nós somos barro e não pedra. Pedra é dura, não tem como moldar, mas ele nos fez de barro justamente porque somos moldados. Se você é moldado juntamente comigo, é porque você é um barro, e um barro bom, e um barro que tem como ser trabalhado, e um barro que tem como ser moldado pela mão do oleiro. Você não tem pedra aí no seu coração, você foi feito de barro. Então é por isso que nós engrandecemos o nome do Senhor. Faz a tua vontade na nossa vida, Senhor. Mas fazer a vontade do Senhor lá com a casteira não é fácil. É por isso que temos que ter um coração ensinável. Se não tivermos um coração ensinável, é difícil sermos moldados por Ele, porque na primeira já não queremos ser moldados e nem aperfeiçoados e nem tratados. Mas como eu disse ontem, para ser extraído um azeite de você, um azeite puro e um azeite limpo, aquele que vai fazer você herdar o que Ele prometeu, que é a nossa herança que está lá. É por isso que nós nos esforçamos a cama cheia, nos esforçamos para podermos morar com Ele, porque nós já temos a graça, o favor merecido. Mas a palavra nos diz que o reino é tomado por esforço. Não é de qualquer jeito, não é da nossa maneira. É por isso que aceitarmos a vontade de Deus não é fácil, porém Ele nos dá graça, como Ele disse para Paulo. Eu não vou retirar o espinho, mas a minha graça te basta. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida, a da cama da capladere na chaia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra e me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Aleluia! Glória a Deus! Santo Deus! Você entende o que você acabou de cantar? Você entende? Meus dons e talentos são para te servir, assim como o fogo refina o ouro. Você entende o que é que quer dizer isso? Assim como o fogo refina o ouro. Você entende? Eu comecei ontem a falar a partir do capítulo 1, que foi o que o Senhor me conduziu, porque eu perguntei ao Senhor o que o Senhor quer que seja levado da tua igreja, Senhor, porque eu não saio da minha casa se eu não levar algo teu, Senhor. Algo de mim não vai ter efeito algum, mas o que vem de ti tem efeito, ó Pai Deus Todo-Poderoso. E o que eu vou fazer lá se eu vou comer as palavras minhas que são vãs? Ela fala a casa da cheia. E o Senhor me disse: diga que eu tenho restauração para a igreja. Diga que eu tenho restauração para a igreja. Porque é um tempo novo. Ela trabalha, serecaia. E eu tenho que começar por onde, Senhor? Ele me disse: começa pelo chamado. Começa pelo chamado de Jeremias. Vai relembrando ao meu povo que eles não estão esquecidos, que quem escolheu eles fui eu, não foi eles que me escolheram. Porque se eu e você tivesse escolhido ao Senhor, nós já tínhamos soltado a mão dele. Mas como foi ele que segurou na nossa mão, é por isso que nós ainda estamos aqui, trabalhando na nossa força cheia, mas perseverando nele, a amada da capandara cabeçada. Perseverando nele, igreja, paia. Pode baixar um pouquinho para mim, por gentileza. Perseverando nele, que pleia, la paia, sedeque na chaia. Porque não ache que você está aqui pela sua força, porque não está. Você está aqui porque a força do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está aqui porque a mão dele segura a tua. Você está aqui porque ele fala lá de cima, olhando para ti, não temas, eu te esforço, eu te ajudo. Tem de glória, porque eu seguro na tua mão a destra da minha justiça. Eia, sacapaia. Então eu quero que você entenda que você não é alguém como se não tivesse um pai. Você tem um pai, você não é órfão. Você tem um pai, que te chamou. Ele é capaz de aceitar. E uma das primeiras coisas que o Senhor me mostrou foi um acidente. Ele mostrou um acidente, eu digo, o inimigo então está furioso, é porque Deus tem algo poderoso. O inimigo está furioso é porque Deus tem algo poderoso. E no acidente
chega, caia. O Senhor me mostrava a minha amiga que me acompanhou. Eu nem sabia que ela viria. Foi ela mesma que disse: Kate, eu quero ir contigo nesta viagem. Eu digo: o Senhor está neste negócio, caia. É por isso que eu saí da minha casa e estou aqui com você. Porque eu quis bater ponto, não. Porque aqui não é trabalho. Aqui é um chamado. Aqui só fica quem tem vocação. Aqui só fica com quem é chamado. Leta para caia. A daia seretena cheia vaia. Porque eu sei, assim como você sabe, que não é fácil seguir a Cristo. É por honra, é por desonra, alegrando a muitos e sendo entristecido. É enriquecendo a muitos e sendo empobrecido. É humilhando da cheia saia. Recaprada cada cheia e plana cada ceia. É sendo humilhado, chapéu da saia, é suportando as aflições e picaia. É você que é mais forte, que tem a essência e o bom perfume de Cristo que exala na sua vida, suportando a fraqueza dos seus irmãos, que ainda precisa ser moldado, trabalhado, cheia, ela atrapalha, e você não vai se comparar a ele, porque você tem o bom perfume de Cristo. Você não vai se igualar, porque você já passou por essa fase. Recapaia da caia. Porque se para ter um bom perfume de Cristo, se nós sabemos que até o perfume para ser colocado numa prateleira, a matéria-prima tem que ser esmagada. Quando ela é esmagada, o cheiro sai. Você entende isso? Quando ela é esmagada, o cheiro sai. Laia, ceia, chega, praia. Assim também é o azeite. Quando ela é sequaia, experimentada, espremida, aquele lambabasto do flaia seca, é daí que sai o melhor azeite. Então não ache que você está passando por algo simplesmente porque o Senhor te abandonou, não está vendo. Você está passando por algo é porque justamente Ele olha para você. Você está passando por algo é justamente porque Ele está aperfeiçoando a saia, porque Ele já sabe o plano, o propósito que Ele tem para a tua vida. Lá na sua flaia. A outra visão que o Senhor me mostrou, para eu entrar já aqui dentro da palavra, foi um sítio, replica da ceia. Ele me mostrou um sítio e as pessoas que recebiam a chave desse sítio sendo surpreendidas. Era uma surpresa do céu. E o que me chamou a atenção foi a cor, era um azul. Reveia lá e a saia. Um azul, eu me lembro muito bem, um azul. Só que esse azul, nesta visão, era um pouco mais forte. Era um azul quase royal. Nem era tão claro, nem era escuro. Era mais ou menos na cor royal. E o Senhor me dizia: é tempo novo, rebanha. Lá tinha um rio que abastecia toda uma comunidade. Lá neste sítio, era para uma situação privada, mas também tinha um rio grande que abastecia toda uma comunidade. Mas eu vi também lutas de pecandachaia, orações contrárias muito grandes, recaia. Mas eu via também caindo por terra, eteia, renda caplaia, tire que machaia, arega saia que pai, o inimigo sendo envergonhado, ele da boa, ele canta saia. A terceira visão que o Senhor mostrou,
Foi um passarinho que voava muito bem, e de repente ele secava, e todos achavam que ele ia morrer, porque estava lá morto. Mas aí todo mundo era surpreendido, porque quando todos achavam que ia ser para a morte, Deus trazia vida, fazia voar de uma forma maior, uma proporção maior, com penas mais volumosas, bonitas, charmosas, lecaplanacaia. Então o Senhor me fez entender. Eu vou te contar no detalhe, porque antes de eu receber um convite ou depois do convite, o Senhor sempre me testifica, porque Ele arrebata o meu espírito, me leva ao ambiente, me mostra o ambiente. É assim que Ele faz comigo. Porque com cada vaso Ele usa de um jeito, Ele fala de uma forma. Ele é na saia. Então eu pergunto a Ele qual a palavra que o Senhor quer ensinar dentro desta visão que o Senhor nos traz. Ele disse: restauração. E eu não quero fugir do horário, mas como nós tivemos horário curtiu ontem, mas mesmo curtindo o Senhor operou, porque Ele não precisa de nós para nada, porque nós não fazemos nada. E quando eu dobrar o meu joelho ao entregar o microfone na saia, o Senhor me fez olhar para você e disse: amanhã, filha, leia tacaplaias, terequena chaia. E o Senhor me dizia assim: você sabia que a igreja reflete como está o altar? Você sabia que a forma como Deus trabalha no altar e na liderança é a forma que vai ser estendida para a igreja? Eu vou começar uma restauração pelo altar, porque vai chegar até os meus filhos. E hoje eu vim a ti, filha, leia para te dizer que eu estou segurando em tuas mãos, sozinha tu não está, é só para tu entender que quem tem chamada é diferente até dos processos. E também não pode colocar a mão fora do arado, cheia, porque quem coloca a mão no arado não pode mais saltar, e é a forma que o Senhor faz para abençoar, cheia. Porque Deus me faz entender. Eu vejo as tuas mãos, e eu vejo espinhos, cheia. Mas o Senhor está dizendo, cheia. Eu os espinhos, eu tomo chicote, mas eu também e na no processo cheia. Eu também na restauração, porque o sangue do Senhor percorrendo sobre as tuas veias, eu vejo veias e eu vejo sangue circulando, cheia, e eu vejo onde tem algo, paralisando esta circulação,
aleluia. Eu vejo um poder, da caplaia, uma autoridade cheia esse praia, sendo formada e da praia saia, no céu, chega a plaia da capleia. Porque dessas mãos aqui se plaia, é da camada caia. Dessas mãos aqui se plandará cande que na saia. Haverá curas, milagres e prodígios, simplificada a caceira e da camada chaia, para a honra e glória do nome do Senhor, a flaia, e da camassaia. Tudo que o Senhor dá é para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para nosso cheia. Não é não. Chamada a camassaia. É para a honra e glória do nome do Senhor. Cheia. Lá na saia. Deus está contigo, mulher. Recandaia, recapandará de que na saia. Ele está mexendo na tua estrutura, recaplaia, porque isso daqui, eflaia, vai ser engessado nos teus ossos. Leia, sacapaia, recasterecaia. Lembra dos ossos daquele profeta, que pelos ossos, só os ossos. Ai, já estava até mesmo, tinha só os ossos, mas a unção que estava lá ressuscitou. É isso que está sendo trabalhado na tua vida. Cheplaia, leia saflaia, recapatacaia, estudocoplaia. Tu pensas que eu me esqueci das tuas orações, Eplanacaia? Quando tu queplaia me pedia autoridade e poder, o sol, a da caia, chega na ceia. Tu lembra que eu esqueci quando tu dizia, Lecaplaia, ainda que eu não suporte, me ajude a suportar, Senhor. Ela candará pra dar a cabeça, a praia chega na saia, a declapa praia, ela capa papaia, ela capa papaia, ela capaia cheia, a da capa da cheia, ela capa papaia, a da camacia, ela cama da caia cheia. Eu vejo o anjo à tua direita, cheia praia. Eu vejo o anjo à tua esquerda, ela praia. Eu vejo o anjo à tua retaguarda, ela praia. E o Senhor está me dizendo, ela praia. Eu estou tocando, ela ceia. Eu estou tocando, chique praia estaita. Eu estou tocando, ela praia ceia. Eu estou tocando, chacapeia ceia. Tu há de ouvir respostas novas, filha. Respostas positivas. Chega pleia, seca boia, reia chaia, que alegrará o teu coração. Reia, alaia, ceia, vaia, direite, porrada, caia, ceia. E vai ser um tempo menor do que o esperado, chaia. E vai ser um tempo menor do que o esperado, cheia. Edaia, ceia, capladaia. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Operando ele, ninguém impede. Cheia, a da cama da caia ceia, a lapeia, chaia, a la capeia saia, e da capapapapapaia chaia, e da cama da caia cheia, cheia, saia, faia, e cheia, ceia, boia, raia, checa, boia, e saia, faia, ceia, e cheia, laia, ceia, aracapaia, se de que na chaia, a da cama da caia ceia, a laia, chude que na saia. Agora eu vejo um fogo lá pra dar a cada cia, o fogo em tua volta, chaia, leia, sacapaia, edecamado como a cheia. Tô refinando, raia, tô refinando, cheia, tô refinando, cheia, tô refinando a da capaia, seja caia. É pra minha glória, cheia, é pra minha glória, cheia, é pra minha glória, se diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero que você coloque a mão no seu coração e entenda. Daquela porta para fora, eu sou filha de Deus. Daquela porta para dentro, eu sou serva de Deus. Eu faço o que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. E ai de mim se eu não fizer. Reia, adeia, chacaplada, caias, pedequena, saia. E aqui na palavra do Senhor, no capítulo 1, diz assim: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O Senhor já havia estabelecido algo sobre a vida de Jeremias. Ele vivia num lugar, Saplaia, onde tudo indicava que ele ia ser sacerdote, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Mas aprove ao Senhor fazer o profeta das nações. Quem sou eu para dizer o que alguém tem que ser ou deixar de ser? Quem sabe é o Senhor. Quem vê o Senhor. Laia, ceia. Você não vê como está no seu quarto, orando e buscando. Você não sabe como o Senhor mandou, que caráter foi formado, para que o Senhor o envie para fazer a vontade
Chaia, Eda Camada Capoeia Ceia, Alaia Shide Queimacide Queimachaia, Ele Pladaraia Ceia, Espírito Santo, Alaia Ceia, vai movendo as águas, reia, vai movendo as águas, cheia, vai movendo as águas, chaia, recapalhas, tecapeias, serecaia, porque Jeremias foi levantado a um tempo muito difícil, um tempo onde não dava ouvido ao que o Senhor colocava no seu coração como instrução. No capítulo 2 nós vamos ver que lá no capítulo 2, chaia, leia, ceia, o Senhor mesmo falou a Jeremias: o que eu fiz para eles? Que injustiça eu cometi? Que injustiça eu fiz para os seus pais? Aí sabe o que é que isso me lembra? De Ezequiel capítulo 2, quando ele diz assim para o seu povo: eu tratei da melhor forma, eu dei as melhores roupas, eu dei o melhor linho, eu dei o melhor trabalho, eu realizei o desejo do coração. E o que eles fizeram? Eles estão dando tudo que eu dei. Estão dando tudo que eu dei. Estão amaldiçoando aquilo que eu dei. Reia, lacapaias, reia. Tu pediste o trabalho para o Senhor e está colocando justificativa no teu trabalho que foi o Senhor que deu, dizendo que não pode mais cuidar das coisas do Senhor, fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Ele deu o que tu pediu, cheia. Cheia. E tu tá querendo negociar com o Deus que te dá livramento, saúde, reia, chaia, te prospera, reca da saia, te livre da tua família todo dia. Deus não te deu para tu deixar aquilo que ele já começou a fazer através da tua vida, não. Ele te deu para a glorificação do nome dele, para agora você ter mais para ir lançar rede, caia cheia. Aleluia! Eu acho que você está conhecendo outro Deus, porque o meu Deus não tem negociação com ele. Vai negociar com ele, tu vai ficar sem teu trabalho. Chaia, raia, seca praia, porque ele abre porta, mas ele também fecha. Mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Olha, papai, só quem pode fechar é você mesmo, ter as suas próprias escolhas. Vai no teu próprio entendimento, e tu vai ficar sem teu trabalho. Cheia, olha, campaia. Tu fala isso por quê, missionário? Porque eu tenho experiência e propriedade para falar. Eu só falo aquilo que eu passei, tenho experiência e propriedade para falar. Eu não pego testemunho de ninguém, nem experiência de ninguém. Eu tenho as minhas próprias experiências. E eu entendi que é pelo chamada da canaceia. No início eu não entendia, replaia. Já quis abandonar muitas vezes. Inclusive eu não queria estar com este microfone e nem pregar em culto algum. Eu queria fazer a obra nos bastidores, sem ninguém me ver. Reclamar a saia, chaia. Mas aprove ele me chamar. Leia, saia. Do jeito dele, reclamar da saia. Olha, pequena chaia. E quando eu entendi que eu dizendo não para ele, eu estou negligenciando. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Como é que ele vai ficar habitado na minha vida? Como é que eu vou continuar sendo tempo e
morada do Espírito, se eu entristeço a Ele, querendo fazer as minhas vontades, querendo fazer as coisas do meu jeito, Adacaplandaraia ceia, Adacamadequeplandaraia saia. Como é que você quer seu casamento abençoado? Se você ficar colocando justificativa no teu casamento. Como é que você quer seus filhos abençoados? Se você vai ficar continuando colocando justificativa nos seus filhos. Filhos são herança e presente do Senhor. Mas se você não fizer do jeito que Ele quer, Ele até recolhe. Para você ter tempo de fazer o que Ele quer. Eia! Deus é assim, racapeia, abacai, adecheia. Se você conhecer um Deus diferente, eu sinto muito. Deus é amor, Ele é graça. Ele deu seu Filho unigênito. Inclusive deixou seu trono, sua formosura, sua glória, raia. Por obediência, por amor a nós, se rendeu. Foi cuspido, humilhado, pisoteado. Por que eu não posso também ser humilhada, raia? Passar por aflição, se Deus que era Deus deixou sua formosura, seu trono na terra, você e qualquer palavra que eu já quero abandonar e desistir. Ai, cheia. Então eu não sou digna dele. Saia, recapada caia. Porque quem ama ao Senhor nega-se a si mesmo. Porque quem ama ao Senhor nega-se a si mesmo. Eia, chaia, ceia. Recamada caplaia. Por que comigo vai ser diferente? Ia, redamassaia. Por que comigo tem que ser diferente? Replaia. Se Ele foi crucificado. Até Pedro disse: eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Pode me botar de cabeça para baixo de outra forma. Porque eu não sou digno. Da fleia. Rei da capa da cadeceia. Laia sedecaia. É por isso que Ele já nos disse: no mundo tereis muita aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis também. Você sabia que tem um Espírito aí dentro de você? Raia, cheia. Porque antigamente, para nós caia, recebemos uma direção do Senhor. Era todo um negócio. Tinha que ser levantado um sumo sacerdote, raia, cheia, para ir adentrar no Santo dos Santos, lá para a prenda canaçaia. E hoje nós já temos Ele dentro de nós. Você entende que você tem um Espírito, um poder que cura, que livra, que liberta, que transforma, que anda com você. Você dá um passo, Ele vai junto. Você dá outro, Ele vai junto. Tu levanta a mão, Ele vai com você. Tu coloca o pé, Ele vai com você. Você entende que tem um Espírito poderoso aí dentro de você. Raia, recapaia. Então tá com medo de quê? Reia, laia, ceia. Vai com medo mesmo. Porque se tu esperar o medo sair de dentro, não vai sair não. Você é humano, cheia. Você tem emoções, acapaia. Mas vai na ousadia do Espírito, cheia. Vai na ousadia do Espírito. Porque Jeremias temeu, reia. Ele mesmo disse: eu não sei falar, Senhor. Socorro, que fly. Ele disse: anda fly. Ser liberada, colocada na sua boca, não é tua, é minha. Vai e diga o que eu quero que você diga. Lepraia. E ele foi levantado num momento muito difícil. Replenaçaia. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Jundafleia. Adacapleia, Sida, Camado, Flaia. Edacapladará, Pladacandacia, Flendarapleia. Adacamaia, Sudocoa, Shidequenaçaia. Eu não te dei espírito recaia de covardia, chafaia. Eu te dei o espírito e a falha de ousadia,
Eu tenho uma palavra de praia ceia e te digo, vai que estou contigo, alaia ceia. Eu abro o que ninguém abre, eu transformo o que ninguém transforma, cheia praia, reia ceia. Não é para parar a obra, cheia. Não é para parar a obra, cheia. Não é para parar a obra, cheia. Eu quero que tu se levante, cheia. Eu quero que tu se levante, cheia. Eu quero que tu se levante e se posicione, cheia. É daquele assembla da capleia cheia. Levanta lá, saia cheia. Porque eu tenho almas esperando por ti, mulher. Raia, saia. Tenho peixes esperando pelo que eu te dei, que da saia. Não coloca dificuldade. Que estuda vaia. Não coloca dificuldade. Ceia. Porque hoje eu renovo as minhas promessas, que tu ia percorrer por este estado e a faia para pregar o meu evangelho, cheia. Mas que tu pode até tentar parar, mas o que eu estou colocando aqui dentro de ti, cheia, a da praia, cheia, tu pode até tentar, mas não vai conseguir, porque o fogo vai arder aí dentro de novo. Estou santificando o teu coração em mim de novo. Tu vai se levantar de novo na minha obra. E não espere que vão passar a mão na tua cabeça. Contigo o negócio é diferente, Jeremias. Porque eu te levantei como levantei Jeremias. A palavra é dura, cheia. A palavra é dura, cheia. A palavra é dura, cheia. Lavada da capa da ceia. Mas eu estou contigo, vai. Porque é de lá que vem o galardão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ceia. A da capa da caneta ceia. Redafleia, samanda da candacachaia. Porque nós vemos no capítulo 2 o Senhor falando ao povo: o que eu fizeste para vocês? Eu dei do melhor. Porque estou colocando dificuldade para fazer aquilo que eu quero, para me obedecer, para cuidar das minhas coisas. E no capítulo 4 nós vamos ver o Senhor falando a Jeremias para profetizar contra o povo de Israel. No capítulo 5 nós vemos o Senhor denunciando o povo de Judá. No capítulo 7 nós vemos a tamanha idolatria que já estava no meio do povo. Às vezes nós temos a imaginação ou pensamento de achar que idolatria é só da onda camafaia. Idolatrar aquelas imagens de escultura como o pessoal da igreja católica, como o povo da igreja católica. Mas não, tudo que rouba o tempo com Deus, tudo que tira o relacionamento com Deus, tudo que dá espaço entre você e Deus é idolatria, reia. Sedecaia. Vai então lá, Deflaia. Vai então pensando aí na tua mente. O que é que você tem idolatrado, cheia? O que é que você está dizendo não para Deus? Leia, saia. E está idolatrando, Deflaia. Onde é que você está colocando? Lá plandará, plandereque, plandará, saia. O seu tempo, a sua energia, o seu sangue, reia, lá está da capladara que pladacaia. Porque é melhor ter tesouro lá, chia. É
É melhor ter tesouro lá. É melhor fazer como Daniel fez, não se render, ao que tem neste mundo, mas continuar honrando, fazendo alianças somente com aquilo que o Senhor quer, somente com quem o Senhor quer. Você sabia que até algo que aparentemente bom, você pode receber, achando que vem de Deus, mas você não sabe os percursos, os caminhos que está vindo. É por isso que você tem que perguntar ao Senhor, se é da vontade dele, para que isso não possa prejudicar você lá na frente, para que você não fique dando voltas de atrasos, porque o juízo de Deus é diferente. No mundo espiritual tem um tribunal e nós somos julgados pelas nossas ações, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos. Lembra de Jó, quando Deus tirou tudo de Jó, e disse assim: olha, Randaia, pode tocar em tudo menos na vida dele, pode tocar em tudo menos na vida dele, porque ele, estava olhando Jó, mas ele viu em Jó, ainda em Jó, em muitos momentos, foi difícil para ele, sim, porque ele entende, nós somos humanos. Deus não busca uma perfeição em nós, não, porque ele sabe que nós não somos perfeitos, nós somos sim, vasos moldáveis, mas o que ele busca em nós é a sinceridade, porque ele manda um socorro bem presente, e eu vou dizer para você que o que mais o Senhor se alegra é quando ele vê o seu filho estando com ele, não pelo que ele pode oferecer ou dar, não pela cura que ele pode te dar, não pelos recursos que ele pode te dar, não, aleluia. Ele quer ver em você um filho que está com ele pelo que ele representa. Não pelo que ele pode oferecer. E olha que ele é um Deus abençoador. Ele gosta de alegrar os seus filhos. Ele gosta. É por isso que nós temos todo um processo para ser aprovado. E a melhor forma é se render logo. É se render logo. Ficar adiando é besteira. Ficar adiando é besteira. Porque quando Jeremias falava aquele povo sobre idolatria, ninguém dava ouvidos. E olha aqui no capítulo 8, nós vamos ver os falsos profetas que ele ainda tinha que lidar naquele tempo. Porque aqueles falsos profetas, eles não vinham com a palavra que o Senhor queria, que estava de encontro na necessidade. Eles vinham com palavras de bênçãos. Não que o Senhor não seja um Deus abençoador, porque Ele é. Ele se alegra, se agrada em ver um sorriso no teu rosto, em te abençoar para o nome dele ser glorificado. Mas tudo também precisa de conserto, direção, orientação. Leia, se tu for um profeta levantado por Deus, se tu é um profeta levantado por Deus, se o Senhor levantou e colocou uma mensagem aí no teu coração, repleia, laia, seca, pecaia, e prega, laia, ceia. Não tenha medo se vai gostar ou se não vai gostar. Não tenha medo se vai te abandonar. Reia, saia. Não tenha medo se vai te dar as costas. Recaia, laia, sedecaia, aleluia. Coloca como prioridade agradar ao Senhor e não aos homens. Reia. Coloque em prioridade agradar ao Senhor e não aos homens. Porque o homem a qualquer momento ele vai largar
plandará praia, ele que plandará canda caia ceia. E ninguém ouvia Jeremias. Ninguém ouvia Jeremias. Chegou um ponto de Jeremias estar orando, intercedendo pelo povo. Deus fica ouvindo, vendo aquele ali e diz: Jeremias, para de orar, para de interceder pelo povo. Depois disso, o Senhor ficou em silêncio durante um tempo. Ficou em silêncio durante a fleca, durante um tempo. Mas aí no capítulo 18, ele, como sempre, um Deus que exorta, sim, porque Ele quer o nosso bem. Um Deus que exorta, sim, porque Ele quer o nosso bem. Mas um Deus que também restaura. E é no capítulo 18 que Ele vem a saia e diz a Jeremias: desce a casa do oleiro, rabaia, porque naquela época já era de costume, tinha muita olaria. A história nos relata que mais ou menos 200 olarias já tinham ali por aquela região. Já era de costume, era normal. Mas até ouviu o Senhor dizer a Jeremias: Jeremias, levanta, desce a casa do oleiro. Ele está dizendo: Jeremias, se posiciona, levanta, eu te chamei. Vai a seca, pegará para canachaia. Desce a casa do oleiro, repranda a saia. Desce, repleia. Pede a Deus o que não está agradando, recampaia. Pede a Deus o que é necessário, repleia a cama da caia. Pergunte a Deus o que é necessário, chapeia a caia. O que Ele quer que seja anunciado, repranda a saia. Não espere para amanhã, reprecaia. É hoje, a mensagem é hoje. Talvez Ele possa estar te dando uma oportunidade hoje, porque o que tem amanhã Ele sabe. O que tem amanhã Ele sabe e você não sabe. Se Ele está dizendo hoje é hoje, desce a casa do oleiro, chega. Desce a casa do oleiro, chega. Se rende a Ele, chega. Elaia, seca, peia, chega. Adacabada, saia. E eu vou correr aqui porque a hora já é avançada. A beia, seca, da caia. Mas eu vou sair entregando tudo que o Senhor me confiou. Cheia, adeia, seca, peia, chaia, faia, edeia, saladada, edeia, saia. Nós sabemos que um vaso há um processo grande. Primeiro tem a escolha do barro. Não é qualquer barro, mas é o barro. Se você está aí é porque Ele viu em você o barro. Porque cacete, a maracha, edeia, saia. O vaso não é feito de qualquer barro. Há uma excelência em achar o barro. E Ele te encontrou, Ele me encontrou, Ele me escolheu, cheia. Ele te escolheu, Pai. Ele liberou uma palavra sobre você e sobre a minha vida. Mas para esse vaso ser aprovado, Ele precisa primeiro limpar o vaso. Ele vai limpando o barro, tirando pedrinhas, tirando coisinhas, que atrapalham, levando a caia. Às vezes Ele afasta pessoas, Ele tira a pessoa do mundo que está atrapalhando e não chore não, glorifica ao Senhor. Ai, a ceia é porque Ele está construindo uma história linda. Depois Ele vai amassando o barro. E aí a gente sente uma dorzinha maior, porque não é legal ser amassado, mas é necessário, chaia. Aí Ele vai mudando nosso caráter, vai tirando o ego, cheplaia, vai mudando, repreta na saia, aquela altivez, repoa da caplaneira na saia, aleia, chaia, ceia, transformando o coração duro num coração moldável, eia, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, na saia. Depois Ele vai pegando esse bar, cheia,
plandará cheia. Redacaia, eu te vejo de perto e eu te vejo de longe. Tu pode estar no meio de uma multidão, mas eu sei quem tu és, Icaia. E eu te digo, tu é minha filha, Redacaia, escolhida, Racapleia, Seplanarachaia, forjada da Caplendereca da Saia, Areflaia, Arepledacaia. Onde eu não resolvo, onde? Quando eu não resolvo, me diz, leia, Secapleia, Saia. Aleluia. Está na hora de voltar a descer como tu descia antes. Está na hora de tu voltar a me buscar como tu me buscava antes. Eu estou te esperando na madrugada e tu está colocando dificuldade para ouvir a minha voz. Levanta, posiciona, porque eu tenho uma obra, tenho um projeto, tenho requeira cheia, saia, coisas grandes e firmes, agora está botando dificuldade no horário. Sou eu, Deus, que move o horário. Eu sou o dono do tempo. Eu sou o dono do tempo. Saia, alacapaia, serequeira, saia. Volta na pada, saia, a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. E alaia, xerecaia, porque já fiz investimento aí, emeia, cheia. A daia, quebraia, lá feia, saia. E eu vejo uma cama, lá da saia. E o Senhor me diz, não queira que eu te coloque lá, soia. O que eu tenho contigo aí é maior, é fladaraca, ceia. Não diga não para mim, leplaia. Tu pode se sentir incapaz, riflaia, mas quem capacita sou eu, chaia. Leia, seleca na saia. Se levanta lá, praia, porque tu vai ver coisas com os teus olhos, assim te diz o Senhor dos Exércitos. Raia, leia, chacapada, caia. Nós sabemos que depois da modelagem, repadará, de ceia, praia, saia, o vaso se quebra. É o momento que o Senhor conserta aquilo que ainda está faltando na nossa vida. Mas depois disso vem um refinamento no fogo, porque o vaso passa pelo fogo. Aí ele é aprimorado, cheia, lá que plandará cabeceira. Aí ele é aprimorado, chapa da saia. Porque eu tenho algo a lhe dizer. Você está passando na fileira do fogo. Quando eu vou te dizer que depois da fileira do fogo vem a aprovação, chaia. Não desista porque está pertinho. Não desista porque está pertinho. Não desista porque está pertinho, diz o Senhor dos Exércitos. A praia saia, eleia xerecaia, reca pandaraia, sineque pandaraia, chaia. Glória. Eu olho para vocês, eu vejo um nome assim, Ruth. Sabe o que Deus está me dizendo com isso? 12º aniversário do Círculo de Oração Monte Sião. Sabe onde é que a igreja tem mais força? União, unidade. Não é eu viver na minha bolinha, pensando que está tudo bem, muito bem e obrigada. Não é as coisas estão bem para mim, não está bem para os meus líderes, não está bem para as minhas irmãs. Eu fingi que eu não estou vendo, que eu não estou sabendo. E vou querer pegar o prato, porque simplesmente eu digo, eu não quero retaliação, não quero contra-ataque. Quem te chamou é maior do que retaliação. Quem te chamou é maior do que contra-ataque. Está temendo as hortes do diabo, reia, pois ele vai continuar sorrindo na tua cara. Se levanta porque tu és soldado. Cheia, olha a tua papapaya.
armaduras. Aí da capa da ceia. Aí da capa da chaia. Da cara ceia. Eu só digo que o Senhor me manda. Podia ser aniversário quantos anos fosse. Se ele não tivesse me dizendo, eu não diria. Eu não sou doida, raia. Leia ceia. Eu tenho temor à mão do Senhor. Raia. Eu vejo armaduras. Leia cheia planda saia. Eu vejo armaduras. Chabladaracaia. E o Senhor está me dizendo assim: reia, vaia, rica, pleca, tudo toda saia, recalachaia. Quem vestir as armaduras que estou eu derramando hoje, dentro da cama dele que paia, dentro de um tempo não muito distante, ele é separada, vai ter testemunho, replaia, porque o Senhor me mostra 3 meses, replaia. Tem pessoa aqui que vai contar testemunho, 3 meses, raia, leia, chaia, leia, ceia, laia, Flóia, reia, chaia, camadaraca, blandará, ceia. E reia, faia, se de que machaia, ceia. Laca, play da saia. Pode se contorcer o tanto que tu quiser, replaia. Pode se contorcer o tanto que tu quiser, rabladaraca, manachaia. Mas o que da caia cheia, Deus decretou que tu vai ser, tu vai ser. Rabladaraca, de que na saia. Pode se contorcer o tanto que tu quiser, replaia. Leia, chacapeia. Pode ter medo do julgamento o quanto quiser, repladacaia. Mas tu não nasceu para dizer que tu é normal. Deus tem um chamado. Tu é guerreira e soldada. Está na hora de voltar a descer, diz o Senhor dos Exércitos. Cheia, anacabaia, ceia. Reia, falha, ceia, na chaia. Anacabaia, capral da falha, ceia. Enacabaia, que na cheia, falha, caçoa, ravaia. Tem juízo de Deus, reia, chaia. O dia de descer hoje, cheia. O dia de descer hoje, cheia. Recapadaraca, de que nesse boa, laia, cheia. E levanta comigo, igreja, chaia. Leia, seca, pleia. Laia, chamada da cada ceia. Alaia, se boa, falha, se de queimada cada chaia. Leia, chapadaraca, de que ceia. Fique à vontade, repaia. Fique à vontade, repaia. Leia, se de queimada cada cheia, repaia. Espírito Santo, tu faz o que eu não faço. Espírito Santo, tu fazes o que eu não faço. Aleia, chapaias, decopoa, leias, tirequema, chaia, serecaia. Tu faz do modo, falha, da tua maneira, do teu jeito, ele é capaz.
hora, não tem data, não tem idade. É só se posicionar. Mas se não ficar posicionado, não tem como acontecer. Mas se levantar, se posicionar, tu vai ver as coisas começarem se movendo em 3 meses, diz o Senhor dos Exércitos. Cheia, ele tem cada saia. Vai falando aí com o Senhor, cheia. Vai falando aí com o Senhor, cheia. Sinta-se à vontade lá e aqui para caia, para descer a casa do herdeiro. Se quiser vir à frente, vem. Se quiser ficar aí, fica. Não vai mudar nem alterar nada na minha vida, mas pode mudar e alterar a sua vida. Quem é que está precisando fazer um concerto com o Senhor? Quem é que está querendo mostrar para o Senhor que foda falha? Você está com ele pelo que ele é, não pelo que ele pode te oferecer. O Senhor te chama, ele já te chamou muitas vezes, mas hoje ele te coloca no cerco, da saia. E se tu não confessar ele como Jesus Cristo Salvador, leia, o caminho é de morte, chega. Ele está te dando a oportunidade hoje, não queira ver que glória seja, nem pagar para ver, mas eu não sei como fazer, mas eu não sei seguir a lei dos crentes, Quando eu disse sim para ele, eu nem sabia como seria, não sabia nem por que direito eu estava dando aquele sim. Eu só sabia que na palavra estava escrito lá, que se eu confessasse o nome dele diante dos homens, ele confessaria o meu nome diante do Pai. E aí depois ele ia trabalhar na minha vida como ele quisesse. Não foi fácil, mas foi natural. Reia, chega a praia, porque depois que tu abre tua boca e tu diz sim para ele, ele é que move todas as coisas. Vem para Jesus hoje, porque ele está te chamando. Vem para Jesus hoje, que eu estou contigo e ela também está contigo. Vem para Jesus hoje, segura aqui na mão dela. Diz sim para Jesus hoje, aqui comigo, e vamos dobrar nosso joelho aí na frente. Vamos dizer sim para ele, para que ele possa vir mudar, trazer o que só ele pode trazer para mim e para a sua vida. Vem para Jesus hoje, para você ver o que vai acontecer na tua vida. Coisas inesperadas, leia, ceia. É ele que vai te libertar. Você sozinho não tem força, ninguém vai fazer por você, mas é ele que vai te libertar. Vem para Jesus hoje, porque ele te chama. Talvez amanhã você não tenha a mesma oportunidade. Até ao sair daqui, talvez você não tenha a mesma oportunidade. Você quer dizer sim para Jesus hoje, que ele te chama? Reia, leia, saia. Quer confessar esse Jesus? Deixa que amanhã ele vai trabalhar no que é necessário. Se importa com hoje, em dizer eu sou fraco, Senhor, mas eu estou aqui com aquele vaso na mão dele. Me molda, me transforma, me ajuda, porque eu quero ser aprovado para ti. Vem para Jesus hoje, cheia. Não se retém, retenha. Talvez eu possa ter vindo só para vocês hoje. Não importa, mas se ainda tem alguém aqui, que ainda precisa aceitar e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, venha. Quem tiver precisando de oração, venha. Dizer para ele que ele é tudo, que ele é tudo, que ele é tudo, que ele é tudo, que ele é tudo na sua vida. Dizer para ele que com a tua força você não consegue, mas com a força dele você consegue. Cheia, leia essa porta, campanha cheia, ele é capaz, cheia.
formasse, eu já te conhecia. Eu te formei como profeta das nações. Não importa se tu é como criança. Laia saque ploca tecaplia, chayamada cada cana saia. Mas entendas tu que o Deus que te escolheu é Ele que vai sustentar a tua chamada. É Ele que coloca brasa viva aqui dentro de ti. Ele acaba dará para cabeça flaia. Cheia, porque eu vejo uma brasilha ardente dentro de ti, cheia, caia, e tu vai andar por nações, porque eu vejo um globo, cada saia, que prova se decaia. Deus vai te dar uma variedade de línguas, cheia, seca pleia. Tu nasceu para ser um poliglota, cheia, leia, cheia. Eu não sei se tu leque plandará cada ceia, estuda algum idioma, chamada praia, mas o Senhor está me dizendo para tu começar, leia, saia, leia, cheia. Como é que vai ser? Ele que manda, é Ele que manda os missionários dele, é Ele que move, é Ele que faz, reia, recadachaia. Eu vejo um globo, replaia, eu vejo tu andando este globo e o Senhor segurando a tua mão e te levando por este globo, eu vejo tu lequedachaia, fazendo a obra em outros países, edeia, chaquepledará cada ceia, da camada caia flaia, de que estude que plada ceia, da plada chaia. Receba autoridade cheia, 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 recapapapapaia cheia, da camada caia, laia cheia, recapada capada racaia cheia, adaia ceia. Eu vejo uma chave sendo entregue em tuas mãos, adamada da capada racaia ceia, alamada de cana ceia. Não é um homem, não é ninguém que define o que o Senhor tem e o que o Senhor quer para você. Agora guarda os mandamentos, replandará cada saia. Começa a comer com diligência. Comece a comer com diligência. Medita dia e noite. Chica plena saia. Porque Ele fará o que Ele colocou aí dentro de ti. Plenaia. Porque o Senhor me mostra quando tu vê aqueles pregadores. Reia. A declarar cada cheia. Nos Gideões, Ele ainda me diz o nome. Nos Gideões, reia. Nos Gideões, reia. Nos Gideões, raia. Nos Gideões, reia. Nos Gideões, reia. Nos Gideões, raia. Recapada saia. Tu acha tão distante, mas teu coração é como uma chama. É da ceia. Tu acha que o Deus que colocou o sonho não é fiel para realizar o sonho? Ele não precisa de mim nem de ti. Ele é cheia. Aracapada aradequena sede machaia. Adecapada canacide que machaia. Aleluia. Cuidado com as distrações. Xixa pleda caia. Cuidado com as distrações. Seixe que ploa da caia. Porque o que Deus tem contigo é grande. E capladará na caia. Porque o que Ele tem contigo é grande. E que pladará na saia. Ele me mostra, tu vendo aquelas criancinhas levaia. E a chamada de obra missionária arde aí dentro de ti. E que ploa daia. E tu disseste, Senhor, me leva lá. Eu quero ir lá. Eu quero experimentar disso, Senhor. E que pladará pa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 ia. Recapapapapapapapaia cheia. O Senhor está te dando línguas novas, reia. Recapapapapapapaia. Recatutotoa cheia. Unção de conquista, recapapapapapaia. Unção de prosperidade, chega papapapaia.
É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. É a hora, é a hora, é a hora. Cheia. Não há mais tempo, a da ceia. Ele te chama da tua da saia. Desce que ela que ele quer te ver, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eia, a decaplendará, cheia que a plena canasaia. A deia safeias, tudo toa, cheia que na saia. Eteia, chatanere canaseia. Deus tem algo contigo de forma específica. Laia, recanaia. Deus tem algo contigo de forma específica. Ele quer falar contigo de uma forma particular. Ele não me autoriza. Porque ele quer falar contigo face a face. A partir de hoje tu vai começar a ter sonhos e visões com ele. Porque é necessário para o que ele tem contigo. É difícil, mas o coração é moldável. É difícil, mas o coração é moldável. É difícil, mas o coração é moldável. E ele vai te dar força nesta guerra. Mas o que ele te chamou para fazer vai se cumprir, diz o Senhor. Daqui os teus filhinhos, Senhor. A minha hora já é avançada, Pai. Deus, não sei o que eles precisam. Eu preciso dar um microfone para um pastor orar pelos teus filhos aqui na frente, Senhor. Te buscando. Vai fazendo a obra na vida dos teus filhos. Eu não tenho como fazer nada, mas Senhor, entra com cura, entra com libertação, entra com livramento, entra, Senhor, com milagres, prodígio e maravilha na vida dos teus filhos. E o maior de tudo, que eles venham entender que eles são vasos na mão do oleiro. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.